satisfaz. A que comparareis? A que compararei esta geração? Ah. Se a gente convida para chorar, vocês não querem. Convida para dançar, vocês não querem. Chama para tocar flauta, vocês são contra. Chama para a gente brincar de enterro de caixão, vocês também não gostam. Não quer saber de nada. Então, nem Deus agrada a vocês. O que Jesus fez é o que a gente tem que fazer. Ele, sem nenhuma culpa. Nós, com culpa ou sem culpa, mas perdoados, temos que andar do mesmo modo. Não parar para ficar se deixando sequestrar pelo interesse patológico de alguns de frisarem a tua existência num buraco para que eles se sintam melhores, imaginando você nas suas poças de miséria humana. E sem nem notarem, ou às vezes até notando que você está voando voos alcondorados, feliz, grato em Deus, liberto, mas o cara quer se auto-enganar, é um problema dele, ele vai responder diante da luz do Eterno. Quem teve toda a chance de ver que não era e preferiu fazer o que não era, passar a ser, pela construção mentirosa de uma realidade que não existe, esse indivíduo tem o seu quinhão sério de responsabilidade, é um falsificador da existência do próximo e é um indivíduo que não crê na bondade e na graça de Deus em favor do próximo e fica sempre torcendo para que o outro não tenha jeito. Quanto menos alguém não tenha jeito, mais álibi eu tenho para as coisas que em mim eu não quero consertar. No fim de tudo, é assim que a vida é e as pessoas são na sua maioria. Caio, e essa forma da gente encarar o passado assim é bom para rasgar a nossa culpa no meio, né? Tira a culpa total, né? Ah, sim. Quando eu olho e sei que eu estou perdoado, aí é que eu consigo usufruir o Evangelho. Quem não tem um passado resolvido não terá um presente firmado, feliz e ereto em esperanças diante de Deus. Não terá. É por isso que lá em Romanos, aqui em Romanos, no capítulo 8, Paulo nos diz, quando ele começa a dizer quem nos separará do amor de Cristo e quem é que vai nos acusar? Se quem iria nos acusar resolveu advogar a nossa causa. Quem vai nos condenar? Se quem poderia nos condenar resolveu nos justificar gratuitamente. Quem isso, quem aquilo, ele vai dizendo, olha, quem poderia decidiu que é por nós. Que é por nós. Então quem será contra nós? Até que ele chega naquele momento multidimensional da questão. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dando alternativas. Será, e nesses serás, ele inclui altura, profundidade, ele inclui dimensões, principados, potestades, poderes, qualquer outra criatura universal, de qualquer lugar, dimensão e existência. Nada, ninguém, nem dimensionalmente, nem com força de personalidade, nem por nenhum poder acusatório, tem a força e a capacidade de me separar do amor de Deus, porque Deus é quem me ama unilateralmente e não dá satisfação a ninguém acerca do fato de que Ele me ama. E quem não me ama, viva com esse barulho eternamente. Ele me ama. Então, o diabo pode me separar do amor de Deus? Nenhum diabo, nenhum demônio. Nenhum complô de anjos. Ninguém. Eu sou inseparável. Quando eu tenho essa certeza, praticamente tudo está resolvido na vida. Você não tem mais medo de viver. Tem muita gente com medo de viver porque tem medo de errar. Quantidade enorme de pessoas que não dão passos que deveriam dar com medo de errar. São os que têm pânico de vida. São pessoas geralmente muito culpadas por religião, por família, por demandas diversas que outros impõem
E o indivíduo fica sempre prestando relatório a esses entes da cobrança. Se apavora e se torna um indivíduo fóbico para a vida. Não dá passos. Outros têm medo de morrer. Praticamente todo mundo tem. Não só medo do modo como vão morrer, mas do medo de, em morrendo, como ficarão aqueles que eu quero bem. E o pior de todos os medos é, em morrendo, o que acontecerá comigo? Existe um comigo depois da morte? Ou não haverá nada e eu morrerei e cairei no nada total? Qualquer das alternativas, se não for aquela única alternativa que diz, não, você tem a vida eterna, você não morre nunca mais, você já passou da morte para a vida, fora essa certeza, todas as outras alternativas são angustiantes, são panicantes, são inquietadoras. Então, mas a morte não pode me separar do amor de Deus, ela pode me dar impressão de separação, porque eu não criei ainda que eu sou inseparável. Quando eu creio que eu sou inafastável de Deus, eu não tenho medo de viver, de tomar as decisões que eu tenho que tomar na existência, porque eu sei que Deus é comigo. E eu não estou fazendo escolhas pela morte, eu estou tentando fazer escolhas pela vida. Eu não tenho medo de escolher. Nem tenho medo de morrer, porque a morte já morreu em Cristo. No dia que eu morrer, a única coisa que eu não vou saber é que eu morri. Não vai dar nem tempo de dizer, ih, morri. Eu vou já entrar naquela glória. Parece que tudo era o que está sendo para sempre, eternamente. Não há saudade de nada, só o mergulho no hoje eterno absoluto de amor e de glória. Então, a morte morreu. Não existe para mim. Por isso ela não me separa de nada. As coisas do presente. Invenções, tecnologias, guerras, convulsões, pânicos, desencontros humanos, apocalipses mundiais, crises diversas, pessoais ou macrocrises. Nada pode me separar do amor de Deus no presente. Posso ficar com dificuldade, passar fome, sede, me vestir mal ou menos ou pouco, morar ruim ou médio, tanto faz. Mas o amor de Deus não é medido por isso. E eu sei que eu estou nele e ele está em mim. E eu posso enfrentar qualquer coisa com contentamento, ter abastança ou ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece, porque nada pode me separar do amor de Deus. Por isso é que eu tudo posso naquele que me fortalece. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem um cenário a ser criado vai separar a mim enquanto eu estiver vivo no espaço-tempo, ou a ti, ou a meus filhos, ou aos meus netos, a qualquer um que creia que do amor de Deus, pela graça, são inseparáveis. Nem coisas do presente, nem sustos do futuro, nem androides malucos, nada que se crie vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem conspiração de anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura. Olha, quem tem essa convicção está com a vida resolvida. Até também porque a única coisa que não se menciona aí é o passado, né? Que é do que a gente está falando. Se fala do porvir, futuro. Do presente e do presente, dimensões superiores, inferiores, camadas, existências, universos, multiversos. Passado não. Por quê? Por quê, Caio? Passado pode me separar do amor de Deus? Não. Meu passado já era. Meu passado, como o meu presente e o meu futuro, estão em Cristo. Passado só existe para mim, o futuro só existe para mim. Agora imagina, se isso aqui tudo existe em Deus, nós somos em Deus, todos os mundos, todos os universos, todas as criações, todas as criaturas, todas as consciências, não só neste universo, mas em todos os outros multiversos e camadas dimensionais,
Tudo isso existe nele. Então, tanto nele, passado, presente e futuro estão acontecendo, está tudo nele. É uma idiotice essa coisa de discutir a predestinação, a presciência, ou isso e aquilo. Isso é um problema para a finitude humana, mas está tudo acontecendo em Deus. Passado, presente, futuro, hoje, amanhã, tudo é nele. E ele não é ontem, nem hoje, nem amanhã. Ele é aquele que é o eterno. Onde todas as noções de tempo, espaço, energias, dimensões existem nele. E tudo encontra a sua amarração e sua coerência nele. Os universos onde passado, presente e futuro não existem, existem nele. Assim como o nosso, onde passado, presente e futuro existem, existem nele. Então está tudo acontecendo nele, nada é um problema. Está tudo existindo nele. Todas as coisas abertas. Ora, o passado também, que para mim já não é, existe nele. Assim como o meu futuro, que ainda não é, já existe nele. Assim como o dia de hoje, que para mim é o que é, nele é, não é, tanto faz. O que interessa é a decisão que eu vou tomando com a minha consciência no momento que eu chamo hoje, agora. São essas decisões e a continuidade delas. Meu passado não pode me separar do amor de Deus, mas pode me separar da experiência dessa segurança. Por quê? Por conta da culpa? Culpa, desconfiança. Nunca crer que já está feito, que o escrito de dívidas que a mim concernia foi rasgado, que está tudo perdoado. Enquanto eu não sei que já está tudo feito, e creio, e que eu sou um ente perdoado, resolvido, antes de existir eu já era, no Cordeiro Eterno de Deus, um ente resolvido. E estou aprendendo as soluções da vida no espaço-tempo. Para isso eu estou aqui vivendo um dia depois do outro, para eu aprender o que já estava solucionado, em meu favor. Pois bem, com essa consciência, Sim. O passado fica no passado. Sem essa consciência, o passado nunca vira passado. Ele é um eterno atormentador do meu presente. Ele é uma fantasmagoria contínua, latente, culposa, persecutória, cheia de cobranças, de perguntas, de e se? E se? E se? E se? E se eu não tivesse? E se eu nunca tivesse encontrado? E se eu não tivesse provado? E se eu não tivesse comido? E se eu não tivesse escolhido? E se eu não tivesse... E o cara fica nos icis eternos. Já o amor de Deus vem e tira todos os icis. Ele perdoa de estar consumado. Só existe o dia chamado hoje para eu tomar as decisões sem os icis. As decisões da minha melhor consciência, da minha melhor lucidez. Aí nada me separa do amor de Deus. Mas se eu não creio no perdão absoluto que eu já recebi, se eu não me perdoar, com base nesse perdão, o meu passado nunca deixa de me atormentar. E o tormento do meu passado relativiza qualquer experiência confiante e pacificada que eu possa ter em Deus no presente e no futuro. É um péssimo influenciador do presente, né, cara? Não, o passado é o desastre do presente e do futuro. Porque até as decisões erradas que a gente toma no presente, 90% delas são motivadas pelas nossas culpas passadas. É. Então, quando você anda culpado, a tendência é que a culpa produza mais culpabilidade. A culpa não me redime, a culpa me angustia, me deprime e me faz pensar que deprimido, então deprimido e meio, ferrado, ferrado e meio, culpado, culpado e meio, eu desisto de mim na cronificação da minha culpa. Eu vou desistindo de mim. É o perdão que afirma, que valida, que levanta, que dá a energia do entusiasmo de Deus em mim para viver com esperança. No perdão eu tenho futuro. Na culpa
O meu passado é o meu diabo. Sabota o meu presente, destrói perspectivas futuras para mim e nunca me deixa saborear pacificadamente a alegria do amor de Deus nesta vida. É sério. Eu espero que o pessoal esteja prestando atenção, Claro. porque quem prestar atenção e crer vai se resolver de praticamente tudo. Eu creio e falo isso de todo o meu coração, que uma pessoa que entendeu o significado, por exemplo, do que Paulo ensina em Romanos, na epístola toda, mas naquele capítulo 8, quem entendeu aquela conclusão, aquilo é uma conclusão. Quem entendeu aquele estado de confiança, de segurança, de solução em Deus pela fé, meu Deus, esse é um indivíduo que tanto mais quanto creia e viva pacificadamente naquele estado, ainda que ele tenha muitas dificuldades que todos nós temos, algumas e a maioria delas vêm circunstancialmente, nos acometem, outras, mesmo quando a gente está pacificado, surgem de relatividades do nosso coração, mas se a gente anda com aquela solução plantada em nós pela fé, tudo se resolve. E com muita rapidez. Tudo. Quem tem aquele eixo solucionou a vida, apesar das relatividades da existência, aquela é uma âncora absoluta e eterna plantada em você. É uma segurança poderosa. Imagina o que é viver sem medo nem do passado, nem do presente, nem do futuro, nem de nenhuma camada dimensional, nem de diabo, nem de demônio, nem de conspiração de anjos, nem de susto, nada. Essa pessoa passará pela terra, viverá, não existirá, ela de fato viverá. E dentre os viventes será dos mais pacificados e dos mais felizes, porque entre os viventes os mais felizes são os que têm essa paz, essa consciência, essa âncora eterna. São esses indivíduos inassustáveis e que andam com o coração quebrantado, cheio de esperança e amor pelo próximo. Essa é a vida proposta pelo Evangelho, apesar das relatividades deste mundo. Só que vocês não têm a menor ideia nem do que eu estou falando, não é verdade? A maioria aqui, meu Deus, se estão vindo de igrejas e chegando hoje aqui pela primeira vez, estão ouvindo isso como se fosse uma novidade. A pedra fundamental do Evangelho virou uma novidade dos crentes. Até a pedra fundamental foi arrancada. Não estão construídos sobre essa consciência do Evangelho. Perdeu a base, né? Não tem nada. É paganismo. Paganismo em nome de Cristo, em nome de Jesus. Mas paganismo é medo, é diabo atormentador, é demônio o dia inteiro. Eu tenho que pagar a minha segurança, comprar o zelador, o bedel celestial em meu favor. Tenho que pagar guarda noturno, com dízimo, com oferta. Tem que ter um plano de saúde celestial, comprar uma mansão. Tem que comprar um terreno. Tudo na grana. Porque graça, amor de Deus, não garante nada. Eu é que garanto, o homem é que garante, pela via da religião. E uma religião bem diabólica, bem sem vergonhazinha, que é para o povo que não quer conversão poder dizer: eu prefiro dar dinheiro do que mudar o coração. E aí vai ficando esse desastre. Essa coisa. Pior do que em qualquer lugar da Terra. Porque, como eu disse ontem, o pior estado espiritual é daquele que pensa que conheceu a verdade do Evangelho. E que confunde evangelho com igreja evangélica, com templo. Confunde o Evangelho com o Novo Testamento, com o livro, com a porção de livros. Lá no livro Bíblia e não aqui no coração. Confundem o Evangelho com o nome Jesus, com insígnias e símbolos. É. E mas são mais pagãos do que qualquer pagão.
Se você chega num outro lugar, onde ninguém tem essa informação, você vê o que é um coração puro e aberto para acolher. Porque essa moçadinha que está aqui agora mesmo com a gente, ficou tão inoculada de veneno anti-Deus, anti-graça, injetados pela religião, que essa basicalidade que eu estou ensinando aqui, que foi a primeira coisa que eu aprendi para viver, para enfrentar demônio, diabo, para não ter medo de nada. Eu aprendi isso, foi a pedra fundamental da conversão. Hoje, não consegue nem ser compreendida de tão desvairada que anda a mente, a consciência e a imaginação dos nossos amigos. Então, gente amada, não tem como encontrar qualquer chance de vida feliz, equilibrada, pacificada, se eu não tenho o meu passado definitivamente perdoado, se eu não me perdoei e se eu não me sei pela fé inafastável, inseparável do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu não tiver essa convicção, posso me entupir de religião, me batizar todo dia, fazer o que você quiser, você vai continuar sendo esse pobre, cego, infeliz, miserável e nu, espiritualmente, descoberto, panicado, apavorado, depressivo que você tem sido, culpado e angustiado. Quanto mais você ouve pregações, mais culpado você fica, porque elas não falam o evangelho, elas só te ensinam medo, dúvida, perturbação, dependência, para você ficar na mão dos lobos, eles te controlarem em angústia, porque você angustiado é muito lucrativo para eles. Mas você pacificado dá muito menos lucro a eles. Então, quanto mais você viva com culpa e angústia, quanto mais você tenha passado, quanto mais você tenha vida pregressa no ambiente religioso, mais poder os dominadores do mundo tenebroso da religião têm sobre a sua vida. De controlar, como eu digo todo dia, já é uma questão até de excessiva repetição, o que aqui a gente fala. Não é verdade, amigo? E bora seguir, sem culpa, com fé. Eu tô, né? Quero saber a moçada. Bora. Querem vir, meus amigos? Vamos nessa. Quem quiser, escreve. Você que não resolveu o seu problema de culpa e vive com latejamentos angustiosos, com não soluções que vão se perenizando e perturbando a sua vida, gerando tantas indefinições, tantas inseguranças, tantos medos, que depois de um tempo não é possível mais existir com aquele conjunto de fragilizações, de medos, de sentimentos autodestrutivos por causa da culpa, e não abrir-se para que toda sorte de desarranjo psicológico e espiritual vão tomando conta do nosso ser. E aí não tem bom, querido. Viveu assim, vai colher o fruto de toda angústia, de todo medo, porque o efeito é justamente o oposto àquilo que se diz que a fé no Evangelho produz. Por exemplo, lá em Romanos 8. Quem nos separará? Né? Começa com: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, se eu não creio que Deus é por mim, todos são contra mim. Todos, é o oposto. Está tudo enrolado. Está tudo enrolado. Deus não é por mim, eu não sei. Hoje Deus é por mim, mas hoje eu não sei se amanhã Ele será. É porque eu pequei. Porque eu assisti um filme que eu não devia, eu fiz uma coisa que eu acho que não está certo, e eu perdi. Aí Deus não é mais... Deus que pega, que bota a mão, que tira a mão, que bota a mão, que tira a mão, ou que pesa, mano. Pesa. Ainda tem que pesa, mano. Então imagina, Deus é por ti, o cara diz: depende. Às vezes sim, às vezes não. Tá danado. Tudo será contra ti, se você não tem essa convicção de que Deus é por ti. É tanto por ti que pagou o preço e disse: está consumado, acabou. Eu não sou mais um assunto para ninguém. O diabo não tem mais permissão de puxar assunto a meu respeito. Eu estou sob o sangue do Cordeiro.
diabo calado. Eu estou sob o sangue do Cordeiro. Quem é que vai questionar isso? Paulo diz, olha, se aquele que poderia questionar isso resolveu ser aquele que paga o preço, quem é que vai te afastar disso? Por outro lado, se você não crê que o preço está pago, a tua dívida está em aberto. Você é todo medo, você é todo culpa. Não está pago, Não está pago. Dívida que não está pago ainda é dívida. Ainda devendo a quem? A Deus, ao diabo, as dimensões, é pior do que qualquer dívida humana. É uma perseguição miserável. E Deus é comigo da igreja, depende, né? Depende. É relativo. Depende de muita coisa. Não é sempre. O Deus da igreja depende Não é o ti. Deus, o Deus está comigo. Está, e Amanhã não é Deus também. São homens criando sensações para ele. Quando se diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? E se conclui dizendo nada, porque o amor é dele por mim. Não sou eu bancando o meu amor por ele. Eu não me garanto de bancar o meu amor por Deus. Graças a Deus é o dele que me banca. Não é o meu que o banca. Não é, nada me separará do meu, nada separará Cristo do meu amor por ele. Parece que é assim que está dito. A frase não é essa. Nada separará Cristo do meu amor por ele. Não. Não, nada me separará do amor de Deus em Cristo. É o amor dele por mim. Se eu tenho isso, eu estou resolvido. Se eu não tenho isso, meu Deus, e admito. Presente, futuro, passado, principados, potestades, dimensões. A minha existência é um pânico total. Tudo vai exercer influência. Tudo. A morte, então, está o dia inteiro na minha cara. Então, como é possível você pretender viver uma existência que Jesus chamou de vida abundante, sem nenhuma das abundâncias de fé que garantem essa vida abundante? Sem nenhuma dessas raízes, sem os espigões definitivos que garantem essa pacificação. Ora, isso a gente só encontra pela fé, sabendo que é graça, é favor imerecido. Eu recebo pela fé, eu sou acolhido pela fé, pela graça sois salvos, tudo é graça. Depois, a mesma graça que me acolhe, me transforma, me desenvolve, me fortalece, me enrijece para a vida, me produz e arregimenta e fortalece o caráter. É pela graça que tudo é realizado. Eu sou acolhido e perdoado e sou santificado, fortalecido, feito vitorioso nessa mesma consciência, em tudo. E fora disso, só há fracasso. Não há paz eterna em nenhuma direção. Por que você não olha sincera e seriamente para tudo isso no seu coração agora? E ao invés de ficar me perguntando coisas, Caio, como eu faço? Eu posso isso, eu posso aquilo? Apenas entenda que você só está no estado em que ficou porque você está tentando construir uma vida na areia, sem ser no chão desse fundamento, dessa rocha, dessa certeza, dessa compreensão, dessa paz na graça de Deus. Aí fica você sozinho, se arrebentando, e nas mãos de aproveitadores, enlouquecendo a sua mente. E você nunca tem paz. Você já notou? Nunca tem paz. E o apóstolo Paulo diz, seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Ou seja, o melhor critério que eu tenho para saber de mim com Deus é se eu encontrei uma existência genuinamente pacificada. E se eu estou dando fruto de paz, e se eu escolho caminhos de paz. Aí eu sou um filho da paz. Eu sou um filho dessa compreensão, desse amor de Deus. Enquanto isso, eu sou apenas um angustiado cristão, filho do cristianismo, vivendo no limbo, achando que eu sou quase de Deus, mas não tenho certeza. Ao mesmo tempo, Jesus é uma figura tão confusa para mim, porque eu quero misturar Jesus com Moisés, com Davi, com Josué, com os guerreiros do Velho Testamento, não combina nada.
Aí, mas ao mesmo tempo eu quero ser crente na Bíblia de capa a capa, parece uma loucura, as coisas não são coerentes. Se Jesus é para ser obedecido, como é que fica todas aquelas ordens anteriores lá para trás? Se eu cumpro aquelas ordens lá para trás, nem eu consigo cumpri-las por inteiro, jamais. E ao mesmo tempo eu desfaço o escândalo da cruz, o evangelho de Jesus, o que ele disse que nele estava feito, consumado e definido, para sempre solucionado. Aí é você, nessa angústia, mudando de lugar, ouvindo gente doida, falando uma coisa, o outro fala outra, diametralmente oposta. Você mesmo tem Bíblia só para abrir e botar o dedo em cima, não conhece, você lê um verso aqui, aí sai com aquele encasquetado, como se fosse uma tábua de tarô, mas a compreensão do Evangelho nunca entra em você, você nunca compreende nada. O Novo Testamento nunca foi entendido, a palavra, o ensino de Jesus nunca foi assimilada. Você só está aí nervoso, frequentando campanha, botando dinheiro, desesperado, com medo de que a casa caia. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Jesus permite que essa nossa conversa aqui, já quase 1 hora de conversa, sim, sobre o Evangelho, tenha chegado com luz na mente de alguns, que tenham entendido a nossa pregação e tenham crido na nossa pregação. E que a esses seja revelado o braço misericordioso do Senhor. Por favor, faz isto agora e permite que aqueles que até o dia de hoje nunca tinham compreendido, nem ouvido, nem entendido, estão cercados pelo nome de Jesus, sem evangelho, igrejas sem Deus, pregação sem boa nova, são cultos do toma, do arranca, do espoliar o outro, não do consolar, do pedir e não do dar, do exigir sacrifício ao invés de cobrir com graça pelo sacrifício que já foi feito. E daí tanta desgraça sendo vivida em teu nome na terra. Daí tanta doença sendo criada em teu nome na terra. Tanta infelicidade. Tanta gente ficando ruim por causa desse teu nome sem evangelho, sendo ensinado e praticado por muitos na terra. Abre o entendimento de cada um. Permite que nós tenhamos uma manhã boa, de pessoas que de fato queiram se resolver no Evangelho e encontrar as soluções definitivas da tua graça, conforme Jesus já ofereceu, para quem crê, para quem queira, para quem se entregue, para quem não impeça, para quem acolhe, para quem abrace agora. É o que eu te peço que aconteça. Vem IVTV, o canal é você.